A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você, aonde você estiver me ouvindo. Obrigada pela sua confiança. Uma mensagem de Deus para você nesse dia. No primeiro livro de Samuel, do capítulo 30, versículo 8, está falando sobre Davi. Eu gosto muito de pregar sobre o rei Davi. Por quê? Porque aprendemos muita coisa com ele. E uma coisa que você aprende de cara com o rei Davi é a submissão a Deus. Porque Davi não fazia nada sem antes consultar ao Senhor. Ele ia para uma guerra, ele consultava ao Senhor. Se ele ia tomar uma decisão na vida dele, ele consultava ao Senhor. Então, coisas que nós podemos tirar da vida de Davi e trazermos para a nossa vida, que vai fazer que nós sejamos vitoriosos. Aqui no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, está narrando a história de quando Davi morava em uma cidade que se chamava Ziclag. Lá ele tinha suas mulheres, tinha seus filhos, tinha suas posses, e os homens que com ele lutava, que naquele tempo era 600 homens, porque Davi nesse tempo ainda não era o rei de Israel, quem ainda ocupava o trono era o rei Saul. Então ele tinha esses homens que estavam com ele, e claro, eram homens também que tinham casados, tinha filhos, tinha posse. Então eles moravam nessa cidade que se chamava Ziclag. Por que Davi foi para esse lugar? Porque Davi estava cansado de ser perseguido pelo rei Saul. E ele fala consigo: vai chegar um momento que eu vou perecer nas mãos do rei Saul. Então não há nada, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Ele preferia estar na terra dos filisteus do que estar perto de Saul. Saul, ele fazia de tudo para destruir Davi. E Davi não queria tocar no ungido de Deus. Ai de mim, se toco no ungido de Deus. Aí o que ele faz? Eu vou para a terra dos filisteus porque ele se sentia mais protegido no meio dos filisteus do que no meio do próprio povo dele. É estranho pensar assim, mas essa era a mentalidade de Davi. Porque, de fato, ele tinha razão. Porque ele estava sendo perseguido pelo próprio rei. Ele não estava sendo perseguido por uma pessoa de pequeno porte, bem dizer assim, na sociedade. Não, ele estava sendo perseguido por um homem de influências, o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Aí ele vai, Davi parece-me ser uma pessoa muito comunicativa. Davi é o tipo de pessoa que aonde chegava ele fazia amigos. Não parecia ser uma pessoa introvertida. Aonde ele chegava, ele se abria, ele falava, ele dava lugar para que o ambiente ficasse um ambiente leve. Então Davi, ele tem na imaginação dele que era melhor estar no meio dos filisteus, porque ele sabia que se talvez estivesse lá, passasse na cabeça de Saul ou deixasse, por um instante Saul pensar que não, eu não vou perseguir Davi porque Davi está lá na terra dos filisteus e eu não vou confrontar. Aí ele pensa, assim eu vou me livrar das mãos do rei Saul. Então Saul com certeza não ia querer confrontar, e Davi sabia muito bem que Saul não viria. Então Davi se põe e vai até o rei Aquis, que era o rei de Gate. Davi fala com Aquis, cada um tinha os homens dele também, cada um com a sua família. E ele fala assim, olha, se eu achar graça diante do Senhor, da tua presença, dai-me lugar numa das cidades da terra. Ele está falando com o próprio rei. Eu quero habitar em uma dessas terras. Aí Aquis olha para Davi e dá oportunidade para Davi morar na cidade de Ziclag. Porque Ziclag pertencia também aos reis de Judá. E até os dias de hoje ainda pertence. E aí todo o tempo que Davi ficou na terra dos filisteus, ele não ficou muito tempo não.
Ele ficou 1 ano e 4 meses. Só que o rei Aquis, ele confiava muito em Davi. Davi ganhou a confiança de Aquis. Porque Aquis, mentalmente falando, ele pensava assim, que Davi sempre ficaria do lado deles. Não sabendo o rei Aquis que ele já tinha sido ungido para ser rei de Israel no lugar de Saul, ou seja, inimigo do povo filisteu, dos filisteus. Aí cria uma amizade, um elo entre Davi e o rei de Gate. Nesse meio termo, Saul está desesperado porque está perdendo tudo. Saul começa a consultar médium. Naquele tempo, o profeta Samuel já era morto. Já tinha sepultado o corpo de Samuel. Então, antes, o rei Saul se consultava com o profeta Samuel. Mas depois que Samuel morreu, a quem ele deveria consultar? Então, o que ele faz? Ele vai procurar uma médium. Uma pessoa que fala com os mortos para trazer resposta para ele. E ele, claro, o que ele queria era uma resposta positiva. Mas a palavra diz que o próprio Samuel ele veio. E ele fala para Saul, por que você me inquietou fazendo eu subir aqui? Aí ele fala, mas eu estou muito angustiado. Os filisteus eles guerreiam contra mim e Deus se desviou de mim e já não me responde. Nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso eu chamei, para que você revele o que eu devo fazer. Olha a insegurança do rei Saul. Confiou demais no seu braço. E ele viu que não era com a sua força. Ele viu que ele estava perdendo o quê? A guerra. Aí quando Deus fica em silêncio, entrou um desespero tão grande no coração do rei Saul, que ele foi consultar uma médium em Endor. Era um lugar lá que ele foi lá de propósito. Se disfarçou, né? Ele era rei, vestiu com outras roupas normais, roupas comuns. Levou com ele 2 homens, foi durante a noite aonde que, né, naquele tempo não tinha luz, era muito mais fácil de reconhecer, naquele tempo não, na escuridão mesmo, e foi para que aquela pessoa tivesse o poder de revelar aquilo que ele queria saber. E pela misericórdia de Deus, você entende que o Samuel veio, porque a palavra diz assim, Samuel disse a Saul, não está falando de nenhum demônio aqui não, tem gente que fala que foi os demônios que enganou Saul, não. Ele veio, Samuel veio. E ele falou assim, eu estou muito angustiado. Deus não fala mais comigo. Quando Deus está em silêncio com você porque há um tempo de espera, ainda é suportável. Mas quando Deus está em silêncio com você por causa da sua desobediência, é assustador. É assustador. Eu prefiro que Deus me exorte o tempo todo e me corrija e me chame a atenção, mas eu sei que Deus está falando comigo, do que ter aquele silêncio de Deus. É de você ter que tomar uma atitude na vida, né, uma direção, tomar uma decisão, e você não tem como consultar, porque Deus não te responde. Sabe quando você abre, por exemplo, uma mensagem dessa, um áudio desse, né? E você sabe que Deus está falando com você? É tão bom. A gente sente uma paz tão completa dentro de nós. Por quê? Porque Ele está falando. Naquele problema. E o mais engraçado, são tantas pessoas que escutam, né? Porque Deus fala para uma multidão de pessoas, mas a mensagem, ela vai encaixando segundo a necessidade de cada um. É tão interessante como Deus fala, porque poderia ser uma palavra que não se identificasse, né? Só se identificasse com uma pessoa, não. Mas a palavra em si, ela se identifica com tanta gente. A pessoa está falando, Senhor, fala comigo, mesmo que for ali uma parte só da mensagem, mas Deus está falando. Então o silêncio de Deus, quando é um tempo de espera, é muito bom, mas quando é um tempo que eu desobedeci a Deus e não fiz aquilo que Deus me mandou fazer, aí Deus, ok, você tomou a rédea, agora você vai adiante sozinho.
E no caso do rei Saul, estava acontecendo assim. Você não tomou a rédea? Não foi você que decidiu assim? Agora você continua. Aí quando ele viu que ele estava perdendo, ele fala, eu estou muito angustiado. Deus já não fala comigo. Aí Samuel responde, mas por que você está perguntando a mim? Você está perguntando a mim, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te dissera, tirou o reino da tua mão e deu a teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, o segredo do sucesso está aí, dar ouvidos à voz do Senhor. O segredo do sucesso do homem nessa terra é dar ouvidos à voz do Senhor. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste, porque não só devemos ouvir, mas executar aquilo que nós estamos ouvindo da parte dele. Porque muita gente ouve, mas não executa. Aqui está a base fundamental de você ser uma pessoa sucedida aqui na terra. E não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, porque era para ter matado tudo, destruído tudo, eu já preguei sobre isso. Mas ele ainda trouxe o rei Amaleque vivo e ainda trouxe despojos dos amalequitas. Mas havia uma ordem. Por isso o Senhor te fez hoje isto. Você só está passando o que você está passando porque você não obedeceu um princípio, você quebrou aquilo lá atrás. Você só está vivendo o que você está vivendo porque você não deu ouvidos à voz do Senhor. Saul, dá para perceber que Saul não estava compreendendo por que o reinado dele estava fugindo das mãos dele. Observa para a vida de Saul e vê que Saul estava assim, o que eu fiz para perder para os meus inimigos? Eu só ganhava quando Deus estava no assunto. Mas agora eu só perco, só desilusão, só decepção. Porque teve algo lá que Deus falou que era para você fazer desse jeito assim. E você fez como você achou que deveria fazer. Aí as consequências, gente, sem sombra de dúvida, elas vêm. E elas não perdoam se é rico, se é pobre, se é bonito, se é feio, se é inteligente ou se não é. As consequências, elas vão bater na sua porta e você terá que abrir e elas vão entrar e vai mostrar para você a sua atitude lá no teu passado. Saul ficou assim, estagnado com a resposta de Samuel. O Senhor vai entregar também Israel contigo nas mãos dos filisteus. Era tudo que ele não queria ouvir. Era tudo naquele momento que Saul não queria ouvir. Perder a peleja para os filisteus. Mas o Senhor vai entregar você e Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estará comigo. Samuel estava falando, eu já estou morto. Amanhã eles também vão estar. Eles estarão comigo. Imagina como é que ficou Saul. A palavra diz que quando ele ouviu isso, ele caiu estendido por terra, ele desfaleceu. Ele ficou com tanto medo por causa das palavras de Samuel que lhe faltou as forças. Não comeu pão todo aquele dia e nem aquela noite. Até aquela mulher que era médium, ela percebeu que ele estava tão perturbado, tão desfalecido, que ela foi preparar. Sabe? Foi preparar uma comida para ele. Arranjou pão para que ele ganhasse força. Às vezes a gente brinca muito, sabe? Com o que Deus pede para a gente fazer.
A gente vê que a nossa vida, muitas das vezes a nossa vida está estagnada porque a gente não está obedecendo ali um princípio que Deus colocou para você obedecer, para você executar. E a gente perde muitas coisas também por causa disso. De achar que nós sabemos mais do que Deus e que nossas escolhas, elas são melhores do que as escolhas de Deus. Saul era para ser o rei, ungido do Senhor. Esse era para ser marcado, o reinado dele. Você vê que o reinado de Saul não foi marcado como o reinado do rei Davi. Porque eu falo para você que quem faz a diferença na minha vida, na tua vida, é Deus. A gente quando prega a palavra e a gente repete esses mesmos pensamentos, para que isso entre dentro de você, porque esses pensamentos, eles são reais. Quem faz a diferença na sua vida é Deus. Quem te dá vitória sobre os seus inimigos é o próprio Deus. Saul percebeu que nesses anos todos que ele estava no reinado, ele só foi alguma coisa porque Deus era com ele. O dia que a presença de Deus se afasta, ele sentiu as trevas entrando e levando tudo. Quando eu tenho a presença de Deus na minha vida, o mal não tem poder de tocar, só toca se Deus permitir. Mas o dia que eu me afasto de Deus e a presença de Deus se afasta de mim, porque se eu estou afastando de Deus, eu estou dizendo para Deus, eu não quero a sua presença. E o Senhor, ele é tão amoroso que ele respeita a sua vontade. Ele poderia falar assim, não, quem manda aqui sou eu sou Deus, e você vai fazer assim, não. Ele dá a oportunidade de você escolher o que você quer. Ele não obriga você a nada. Ele só fala com você aquilo que você deve fazer para o seu próprio benefício. Deus tinha falado tantas coisas com o rei Saul durante a longa jornada e caminhada no seu reinado, para um futuro promissor e para uma morte honrada. Porque se você for ler a história de Davi, a palavra diz que Davi, ele morreu na sua velhice, honrado pelo Senhor, beneficiado por Deus. Enquanto Davi estava fugindo do rei Saul, Saul estava estremecendo por dentro, porque já não tinha Deus para lutar as suas batalhas. Mas eu estou falando com você porque você tem Deus para lutar as suas batalhas. Você tem Deus para guerrear em seu favor. Toda a estratégia que Deus colocar na sua vida, execute sem mesmo pensar em se retirar para a direita ou para a esquerda, mas siga o caminho que Deus já traçou para você. São estratégias que vai fazer da tua vida uma vida bem-sucedida. Que as pessoas olharem para você e falar assim, não, aquele verdadeiramente tem Deus lutando as suas batalhas. As pessoas olhavam para Davi e percebia que Davi tinha Deus com ele. Não isenta você de entrar na batalha, não isenta você de enfrentar as guerras, mas uma coisa te isenta, de você sofrer consequências que você não merece. Deus nunca vai te colocar à frente de uma batalha e ter consequências se você um dia, antes de ir para a batalha, você disse para Deus, Deus, eu posso ir porque Davi foi consultar ao Senhor. Senhor, eu posso perseguir, eu e meu bando, podemos perseguir os filisteus? Vamos alcançá-los? E Deus fala, persegue. Aí Davi ia e Deus ia deixar ele morrer nas mãos dos filisteus? Não. Entendeu? Deus, quando te dá uma estratégia, quando Deus te dá um projeto, quando Deus fala para você fazer algo, e Ele fala para você, vai, persegue, você vai alcançar, você vai libertar, porque aqui está narrando a história das mulheres de Davi, das mulheres dos seus soldados, filhos, despojos que foram levados pelos filisteus na terra onde ele estava, em Ziclag. E ele queria lutar contra eles
para trazer de volta a sua família, o seu povo. Deus poderia ter falado, não, não vai, porque vocês vão morrer lá. O que Davi ia fazer? Ia obedecer, porque é melhor do que sacrificar. Mas nós sacrificamos tantas coisas, sacrificamos sonhos que deveriam já ter sido realizados na sua vida, metas que já deveriam ter sido cumpridas. Sacrificamos tantas coisas em vez de obedecer à voz de Deus. Consultou Davi ao Senhor. Você tem consultado ao Senhor em tudo que você vai fazer? Ou você está agindo pelo ímpeto da sua vontade, do seu desejo? Porque nós temos tantos desejos e às vezes a gente fala com Deus e Deus não responde na hora que nós queremos, as coisas não acontecem como nós pedimos. Aí não, eu vou fazer dessa forma que é melhor, que eu estou cansada de esperar, estou cansada de estar aqui à espera. Esse algo que você está pedindo para Deus não aconteceu? Espera aí. Fica com a última palavra que Deus falou para você. Se Ele ainda não falou, é porque Ele mantém na última palavra que Ele te disse. Ele não revogou as suas palavras. Ele já lançou a palavra sobre a sua vida e é você que decide se vai ficar com a última palavra que Deus falou para você ou se você vai tomar as atitudes que estão no seu coração. Davi estava muito amigo do rei Aquis, de Gate, inimigos do povo de Deus. E no versículo 29, Davi queria ir para a guerra com o rei Gate, não sabendo ele que tinha que enfrentar o povo de Deus. Mas Deus aqui usou o próprio rei Gate e falou para ele, não, os filisteus estão desconfiando de você, eu confio em você, Davi. Você é um homem de paz, mas os filisteus, eles estão desconfiando de você, porque ele morava no meio dos filisteus, mas os filisteus não confiavam em Davi. Ele olhou para Davi e Davi falou assim, nossa, mas Davi queria tanto, né? Então Davi disse assim a Aquis, porém que fiz eu? Ou que achaste no teu servo desde o dia que entrei para o teu serviço até hoje? Porque Davi lutava e trazia os despojos para o rei Aquis. Davi lutava e trazia a recompensa para esse rei. Então o rei, nesse tempo, nesse 1 ano e 4 meses que Davi estava lá, ganhou uma confiança imensurável do rei Aquis. Aí o dia que era para ir nessa batalha, não sabendo Davi que os filisteus estavam lutando contra o próprio povo dele. Não sabendo Davi que os filisteus já estavam entrando lá em Ziclag, na terra dele, e saqueando tudo. Só que Deus, ele vê o quê? O futuro, além. Aí Deus usa a boca do rei Aquis e fala para ele assim, Davi, eu bem sei, e que na verdade, aos meus olhos, você é bom, como um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus me disseram, não suba este homem conosco à batalha. Então eu vou te pedir uma coisa, você vai levantar amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e quando tiver o dia a raiar, você vai partir daqui. Davi não questionou mais a vontade do rei de Gate, porque o rei não, pelo rei, Davi ia, pelo rei Aquis, mas os outros filisteus, que eram 5 príncipes filisteus, eles não gostavam de Davi, e com razão, porque Davi seria lá à frente inimigos deles, o maior inimigo deles. Davi foi um dos maiores inimigos dos filisteus. Davi se levanta de madrugada, pega os seus homens, volta para a terra onde ele estava, a terra dos filisteus. Só que os filisteus já estavam lá onde ele morava, em Ziclag, né? Desculpa, os amalequitas, né? Os filisteus, eles estavam lá, mas os amalequitas já tinham entrado na terra de Ziclag e já tinha destruído tudo, queimado tudo, levado tudo, cativo, mulheres, crianças, animais, levaram tudo. Quando Davi chega lá, olha como é que Deus trabalha.
Davi está na terra dos filisteus, mas ainda não tem os filisteus como os seus maiores inimigos. Naquele tempo, o rei Saul era o seu maior inimigo. Só que Deus não permitiu que Davi lutasse com os filisteus contra outros, até mesmo contra o povo dele. Por quê? Porque Davi seria o rei de Israel. Olha como é que ficaria mal diante do povo de Israel, o povo de Deus. Quem é esse homem para nos governar se um dia estava lutando contra nós em favor dos filisteus? Olha como é que Deus quebrou. Deus quebrou. Entendeu? Porque Deus tinha uma promessa maior para Davi. E se Deus deixasse Davi lutar com os filisteus e subir para as batalhas como ele queria, ele estava criando rivalidade entre ele e o povo de Deus. Deus não permitiu. Deus usou esse homem como uma barreira para impedir de Davi ter consequências ruins no futuro, sem saber o rei de Gate que estava livrando Davi e favorecendo Davi para o próprio futuro dele. Tem coisas que até o não, às vezes de uma pessoa que você gosta muito, que Davi gostava muito do rei Aquis, é favorecendo você para o seu próprio futuro. Os nãos da vida, gente, toma eles como uma resposta positiva da parte de Deus. A gente tem sempre o não como uma forma negativa. Mas diante de Deus, não. Os não são o quê? É aquele caminho que Deus está falando para você. Não aqui quer dizer, vai adiante, segue adiante. Ah, mas aqui está dizendo para eu virar ali. Deus diz, não. Aí ele fala, não, mas tá muito mais perto esse caminho. Por que eu vou adiante? E Deus, não é? E a gente segue adiante. E lá na frente é que nós enxergamos e vemos como Deus trabalha. Aí Davi, ele vai consultar ao Senhor, porque ele sabia que se Deus não fosse com ele, ele perderia a batalha. Esses amalequitas invadem, roubam. O povo ficou tão angustiado que queria apedrejar Davi. Estava com tanta amargura, achava que Davi era o culpado de tudo, mas Davi não tinha culpa. O que Davi tinha culpa? Eram pessoas ruins, né? Que estavam lá para tomar posse de terreno, porque se hoje é assim, se há guerras e mais guerras, né, para ocupar território, imagina naquela época que as pessoas, quanto mais território elas tinham, mais poder também. Aí eles entraram para ocupar territórios amalequitas, e Davi lá tinha culpa. Só que Davi, ele chega ao sacerdote Abiatar e fala para o sacerdote, faz-me o seguinte, traz a estola sacerdotal. Eu vou consultar ao Senhor se eu devo ou não devo perseguir esse povo. E Deus disse, vai, persegue Davi, porque de fato você vai alcançar e vai libertar tudo que está lá. Davi foi com seus 600 homens. E a palavra diz que 200 homens ficaram atrás. Eles estavam tão cansados que eles não conseguiram passar o ribeiro de Besor. E mais 200 ficaram para trás antes do ribeiro e 400 seguindo Davi. Só que, olha como é que Deus faz. Davi só alcançou-os porque encontrou um homem. E você vai entender o que Deus está falando. Quando eles estavam a caminho, eles acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram o pão ao homem, ele comeu, ele bebeu água, estava cansado, tinha fome, tinha sede. Deram comida para ele, sabe? E ele recobrou, então, a sua força. A palavra diz que lá no primeiro livro de Samuel 30, que aquele homem, que aquele egípcio, ele estava 3 dias e 3 noites sem comer e sem dormir. Imagina o estado dele, né? Aí Davi chega até ele e pergunta assim, de quem és tu? E de onde você vem? E ele responde, eu sou servo de um amalequita. Quem que entrou na terra de Ziclag? Os amalequitas. E ele fala, eu sou servo de um amalequita. Só que o meu Senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Tá a ver?
Esse homem, ele ficou doente. E não vai dizer que não é propósito de Deus, porque até nisso Deus trabalha. Já me aconteceu, gente, uma vez me aconteceu na Irlanda. Eu nunca contei esse testemunho, né? Porque eu nem entro em muitos pormenores, não gosto muito de entrar em pormenores, mas vou contar só um pedacinho que antes de eu conhecer meu marido, eu trabalhava em restaurante, né, durante a noite, e durante o dia eu tomava conta de 5 crianças. E nessa semana eu fiquei doente. Então eu morava numa casa com mais, éramos 4 meninas, nós dividimos o aluguel, e uma delas começou a trabalhar para essa empresa onde meu marido trabalhava. E ela limpava, era a casa dos engenheiros, arquitetos, porque eles trabalhavam em obras, e tinha os apartamentos deles, né? Então era contratado, serviço terceirizado, para fazer esse tipo de limpeza. E ela trabalhava para essa empresa. E nessa semana eu fiquei muito doente. Então lá na Irlanda você paga tudo por semana. Entendeu? O aluguel, tudo, todas as despesas. Você recebe por semana e você paga por semana. Não sei se isso mudou hoje, mas uns anos atrás era assim que funcionava. E, claro, gente, eu sozinha, né? Não tinha ninguém. Era só eu e Deus e mais ninguém. Era Deus que me supria, era Deus que me ajudava. Eu precisava de uma coisa, eu orava a Deus, Deus mandava a provisão. Era incrível a proteção de Deus. Hoje eu vejo como eu fui guardada e bem protegida naquele lugar, né? Porque quando Deus está no assunto, no negócio, Ele não te deixa. Não precisa temer que Ele não te deixa. E nessa semana eu fiquei doente, até na enfermidade Deus tem um propósito. E eu fiquei preocupada porque como é que eu ia fazer para pagar o aluguel, né? Para pagar as despesas. E eu tinha que trabalhar muito para pagar isso. E essa minha colega lá da casa onde eu morava, de quarto, ela falou assim, olha, Silene, eu vou trabalhar para uns portugueses, eu estou a limpar os apartamentos e as casas onde eles estão alojados, porque era um trabalho que eles também fizeram, um trabalho terceirizado de autoestradas, são BRs, né, empresas de BRs, não sei como é que se fala, aqui fala autoestrada, não sei, já não me lembro bem. Então, assim, são coisas de magnitude, coisas grandes. E eles foram trabalhar lá. E meu marido trabalhava na administração. Administrava os funcionários, contratava, né? Fazia essa parte administrativa. Era o chefe do recursos humanos. E era meu marido que tinha contratado o trabalho dessa minha amiga. Entrou em contato com ela para que ela fosse limpar as casas. E nesse dia, a outra, que era a prima dela que ajudava, não podia ir. Não sei, já não me lembro o que aconteceu com ela, mas ela não podia ir nesse dia. E ela falou assim para mim, ô Silene, eu sei que você está doente, eu te ajudo, você me ajuda, vamos nós duas limpar. E eu, claro, fui doente, mas fui. E nesse dia, presta atenção, e nesse dia que o meu marido foi lá, nós estávamos num ponto de ônibus, né? Ele ia buscar de carro para levar e mostrar as casas, porque eram muitas casas, era um quarteirão só de casas dessas pessoas que lá trabalhavam na empresa, e tinha que se deixar tudo limpo. E nesse dia, né, eu estava lá no ponto de ônibus, mas ele parou com o carro e nós entramos no carro. Daquele dia, e hoje vocês sabem, já sou casada, né, já tem 14 anos que eu sou casada com ele, tenho 2 filhos, e nós estamos aí, lutando e vencendo. Aquela enfermidade daquele dia foi o propósito que Deus criou para encontrá-lo. Parece estúpido você pensar, mas é coincidência. Não, não é coincidência. Quando a vida da gente está na mão de Deus, até uma enfermidade que você está vivendo, Deus tem um propósito lá na frente. Porque se eu não tivesse ficado doente, eu estava no meu trabalho, estava no restaurante, estava tomando conta dos meninos, e eu não tinha ido ajudá-la. Porque na realidade ela estava me ajudando, né? Porque nem muita força eu tinha, porque eu estava doente. Mas ela estava me ajudando. E foi aí que Deus juntou tudo. Então, aqui você encontra um egípcio que estava doente, 3 dias, ficou lá no caminho. Aí ele fala, eu sou servo de uma amalequita, o meu Senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Aí ele contou o que eles haviam feito. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, contra o lado sul de Caleb. Nós andamos por aí
a destruir, né? Aí Davi pergunta para ele: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Aí ele falou assim: olha, jura por Deus que você não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu descerei e te guiarei a este bando. Aí ele desceu com Davi e os seus soldados, guiou eles, e quando eles chegaram lá, eles estavam todos espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, né, por todo aquele grande despojo que eles haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Quando Davi os viu, a palavra diz que Davi feriu-os desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram, mas o resto morreram todos. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Tá a ver? Se ele não tivesse encontrado esse homem no caminho, ele não tinha encontrado o bando. Deus permitiu aquele egípcio ficar doente ali, parado, estagnado, para encontrar com Davi e passar a informação que Davi precisava. Aprende a confiar no Senhor teu Deus. Aprende a descansar em Deus. Não existe coincidência para você. Não, tudo que está acontecendo na sua vida foi uma coincidência. Eu conheci fulano, eu falei com fulano, eu entrei em casa, eu fui em tal país. Não existe coincidência. Tudo Deus tem uma direção. Tudo Deus está levando a um propósito. Naquela semana eu fiquei doente porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito comigo. Por isso que eu fiquei doente. Por quê? Porque Deus queria mostrar, colocar no meu caminho o meu marido, o pai dos meus filhos. E se eu não tivesse ficado doente, eu nunca teria ido. Porque eu já tinha o meu trabalho. E muito trabalho. E ganhava bem no meu outro trabalho. Comparado com esse, ganhava muito melhor. Por que eu ia deixar esse para ir para outro? Não, mas Deus criou essa situação. Porque Deus, Ele falou. Ele olhou para mim e falou: não, chegou o momento. Há algo que eu quero fazer na sua vida e vai mudar a página. Vai mudar a página. Então você vai ter que entrar naquilo que eu estou determinando. E Deus faz. Então até uma perda, até um aborto que você tem, de você perder uma criança que você tanto desejou, Deus tem propósito nisso. Gente, não contesta, não fica aí a perguntar a Deus por quê, porque não, confia no Senhor. A palavra diz assim: confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por você. Davi confiou na palavra que Deus falou: vai, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi pegou essa palavra para ele. Então, confia no Senhor, descansa no Senhor, porque Ele está fazendo, e Ele estava fazendo. Enquanto Davi estava preparando para ir, Deus já tinha providenciado lá no caminho uma informação que ele alcançaria os seus inimigos. É uma palavra de Deus para você nesse dia. Tem lugares que você vai, tem pessoas que você vai encontrar, e você fala assim: não, é só uma coincidência encontrar essa pessoa no caminho. Não, esta pessoa será a chave que você vai ter para virar e abrir a porta que você precisa. Você entendeu o que Deus está falando com você? Tem situações aí que vai ser a chave mestre para você abrir a porta e você entrar. Não existe coincidência no mundo espiritual. Quando você entrega os teus caminhos no Senhor e confia nele, Ele está fazendo por você. É por isso que às vezes vem aquela ansiedade, aquela angústia. Aí você pensa assim: não, tudo está cooperando para o meu bem.
tudo está cooperando para o meu bem. Eu sei disso, tudo está cooperando para o meu bem. Até esses desejos que Deus coloca no seu coração, é Deus falando para você, é o sinal que eu estou te dando para você fazer, porque vai cooperar para o seu próprio bem. Essa é uma história fantástica, de um homem ainda que não era rei, mas foi ungido como rei. De um homem que foi perseguido pelo próprio povo, mas não desistiu de acreditar na promessa de Deus. E Deus está falando para você, não desista de nada, de nada. Não desista dos teus sonhos. Tem pessoas aqui que pararam de estudar, pararam de trabalhar. Você parou, você estagnou. Tem pessoas aqui, mas eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim. Porque Deus tem sonho para você, você consegue sim. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus está falando para você. Deus está dizendo para você, volte a sonhar. Idealizar em mim. Tem gente aqui que está numa depressão, não sai de casa. Deus está falando, volte a fazer aquilo que você fazia, aquilo que você gostava de fazer. Teve aí algumas pedras no caminho, algumas dificuldades apareceram, mas Deus está falando para você, volte a fazer aquilo que você um dia fazia e você amava fazer. Volte, Deus está falando. Mas o caminho está difícil, Deus está falando, eu estou te levando, você não está entendendo, eu estou te levando. É você que tem que dar o primeiro passo, e eu preguei muito essa semana, e o Senhor está falando a mesma coisa, porque Deus está mudando a sorte de muita gente que está me ouvindo. Deus está falando para você, volte a sonhar, volte a projetar em mim. Confie em mim de todo o teu coração, não duvide nem por um instante, porque o inimigo vai falar para você, não acredita nessa promessa, porque essa promessa é muito grande para você. O inimigo vai dizer, não dê crédito, porque isso não vai acontecer, mas Deus está falando, volte a sonhar em mim, porque eu sou Deus que realiza sonhos. Eu sou o Deus que realiza o sonho. Ana falou em sua palavra, em sua oração, em seu cântico ao Senhor, quando ela olhou para a barriga e a barriga não crescia porque ela não podia engravidar. Mas um dia ela fez uma aliança com Deus e Deus, ele abençoou e ela gerou Samuel. E ela fala na palavra, no cântico de Ana, do capítulo 1 Samuel, do capítulo 2, que Deus abate, mas que Deus também exalta. Que Deus pega, sabe aquela pessoa solitária e faz com que tenha família. Deus realiza sonhos. Deus está dizendo para você, sonhe em mim, porque eu sou Deus de realizações. Deus vai colocar, sim, pessoas que serão canais de bênçãos na sua vida. Pessoas que te ajudarão a se levantar. Esta é a palavra do Senhor para você nesse dia. Glória a Deus. Que você medite nesta palavra. E não só ouve, mas que você execute aquilo que Deus está mandando você fazer. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor, um grande beijo no seu coração. Amém.